Bom dia, alunos do Frei Juan, como é que vocês estão? Estou aqui morrendo de saudade de vocês, tá? E vamos começar a nossa sexta semana de atividades domiciliares. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a comunicação e logo em seguida nós vamos falar a respeito da nossa língua. Nós sabemos que o ser humano é um ser comunicativo pela própria natureza. O ser humano tem necessidade de se comunicar. O que é a comunicação? Comunicação é a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos, informações, modificando mutuamente a sociedade onde estão inseridas. Sem a comunicação, cada um de nós seria um mundo isolado. É impossível dissociar a nossa vida, nossas necessidades da comunicação. Toda vez que a gente se comunica, nós fazemos isso através da linguagem. Para a gente se comunicar, nós usamos a linguagem verbal, quando nós usamos a palavra escrita ou falada, e a linguagem não verbal, quando a gente se expressa através da cor, do movimento, do som, da expressão facial. Estão lembrados disso? Sempre que nos comunicamos através da linguagem verbal, fazemos uso de uma língua. O que é língua? A língua? A língua é um conjunto de palavras selecionadas e combinadas para formar enunciados, isto é, construções dotadas de sentido. Por se tratar de um recurso de comunicação e de um fenômeno cultural, a língua varia de acordo com o contexto histórico, social e de uso. Quando produzimos um texto, selecionamos entre os termos da língua aqueles mais adequados para o sentido que desejamos construir. Além disso, usamos regras de combinação das palavras, valendo-nos de um conhecimento de regras gramaticais que fomos adquirindo conforme aprendemos a falar. Aqui vocês veem uma imagem com oi em línguas diferentes. No mundo são 6.912 idiomas, segundo o Compêndio Etnologue, considerado o maior inventário de línguas do planeta. O mandarim é o idioma mais falado do mundo quando considerados apenas os falantes que têm essa língua como materna, que são os chineses. Já no que diz respeito à segunda língua, ou língua estrangeira mais popular, não há idioma mais falado que o inglês. Vocês sabiam que no Brasil nós temos 188 idiomas em uso? O português, é claro, e mais 187 variedades indígenas, sendo que cerca de 30 dessas línguas estão em extinção e 47 idiomas que um dia foram falados no país desapareceram. Nessa imagem vocês podem observar o ficar em casa em diversos idiomas, em diversas línguas. Qual língua nós falamos? O que vocês sabem sobre a nossa língua? De onde ela veio? Por que falamos português? Que línguas existiam aqui antes dos portugueses chegarem? Que outros povos vieram aqui e ajudaram a povoar o Brasil? Que línguas eles falavam? Vocês já se fizeram essas perguntas? Vocês têm respostas para elas? Nem sempre se falou português aqui no Brasil. Aqui viviam muitos índios e eles falavam diversas línguas indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, a língua portuguesa veio com eles. Os primeiros a terem contato com os índios no Brasil foram os jesuítas.
Eles acabavam falando uma mistura de português com a língua indígena, a chamada língua geral. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil e, a partir de então, por um decreto de Portugal, a língua portuguesa se tornou definitivamente a língua oficial do nosso país. O idioma que usamos é resultado da influência de vários povos e não apenas dos colonizadores europeus. Assim, o português falado no Brasil acabou se distanciando da língua usada em Portugal. Aqui o idioma recebeu influências dos indígenas e dos africanos, enquanto por lá a principal influência era a do francês. Herança importante. Vejam as palavras de origem indígena que nós falamos até hoje. Essas são algumas: abacaxi, mandioca, tatu, gambá, pipoca, cacau, tamanduá, samambaia. Direto da África, nós temos o acarajé, o cafuné, a mochila, o axé, a farofa, o samba, o jiló e banguela. A partir do século XIX, o Brasil recebeu grande quantidade de imigrantes italianos, espanhóis, japoneses, alemães, árabes, além de outras nacionalidades. Esses povos também contribuíram para o jeito de falar de diversas regiões do país. Isso pode ser percebido, por exemplo, nos sotaques das regiões brasileiras. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na próxima semana, quando nós formos estudar as variedades da língua portuguesa. O português no mundo. O português é a 8ª língua mais falada do planeta. A 3ª entre as línguas ocidentais, após o inglês e o castelhano. Ela é língua oficial em 8 países de 4 continentes. Falam português em Angola, no Brasil, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Portugal, em São Tomé e Príncipe e no Timor-Leste. Vejam o português espalhado pelo mundo. E por hoje, pessoal, é só. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais a respeito da nossa língua. Daqui a pouco seguem as atividades para vocês fazerem, ok? Beijos!